Nessa aula, vamos explorar o gerenciamento de planilhas, que é um conhecimento fundamental para iniciar qualquer trabalho no Excel. Você vai aprender a criar novas planilhas, renomeá-las, movê-las, excluir, ocultar, alterar a sua cor e muito mais. Aqui no meu Excel, eu já estou com um arquivo em branco aberto e, por padrão, todo novo arquivo no Excel virá com uma planilha criada aqui embaixo. E você pode adicionar novas clicando nesse mais. Vou clicar uma vez. Criei mais uma planilha, mais outra vez, agora temos 3 planilhas no total nesse arquivo. E você precisa ter também consciência sobre o que são planilhas. E eu vou fazer uma referência a folhas. Identifique que cada uma dessas planilhas são folhas independentes. Quer dizer que o que eu escrever aqui na célula A1 vai ser diferente do que eu tenho na célula da planilha 2, já que, apesar de terem a mesma referência de células, ambas são A1, estão em planilhas diferentes. Por exemplo, se eu escrever relatório aqui, ele não vai substituir o que eu escrevi na planilha 1, porque, como eu já falei previamente, são independentes. E lá na planilha 3, como eu ainda não fiz nada, ela está em branco. Agora que você já sabe disso, vamos aprender a gerenciá-las. Vamos supor que eu queira modificar o nome da planilha 2 para relatório. Eu posso fazer isso de duas formas. Clicando com o botão direito e depois escolhendo renomear, e ao fazer isso, ela vai ficar editável e eu posso escrever o seu nome ou então clicando 2 vezes sobre ela. Aqui na planilha 1, vamos supor que eu queira escrever dados. Selecionei 2 vezes com o mouse, ela ficou editável, vou escrever dados, pressionar Enter para finalizar essa inserção de nome. Pronto, renomeamos 2 planilhas. Até agora, nessa aula, você já aprendeu a criar novas planilhas, que elas são independentes, e a renomeá-las. Agora eu quero te ensinar a excluí-las. Para exemplificar isso, eu vou clicar na planilha 3 com o botão direito do mouse e escolher essa segunda opção do menu, excluir. Antes de fazer qualquer exclusão de planilha, é muito importante que você esteja atento ao fato de que exclusões de planilhas não podem ser desfeitas. O Ctrl Z não vai funcionar nesse caso para desfazer a exclusão que você fez. Isso significa que, ao escolher esse excluir, eu não terei mais a planilha 3 e não adianta tentar desfazer aqui nesses botões de cima ou então pressionando o atalho Ctrl Z, que essa planilha não vai voltar. Portanto, sempre tenha em mente isso. Agora vamos ver outro conhecimento importante, que é a cópia de planilhas dentro do mesmo arquivo. Vamos supor que eu queira copiar esses dados 3 vezes aqui dentro desse arquivo de Excel. Posso clicar com o botão direito sobre ela e depois mover ou copiar. Cliquei uma vez e teremos essa janela. Eu posso primeiro selecionar a pasta de trabalho, onde eu quero copiar esse arquivo. Nesse caso, eu quero ficar nessa mesma pasta de trabalho, que se chama DataB, gerenciando planilhas, e para habilitar essa cópia, para realmente fazer uma duplicação, eu vou marcar essa caixinha daqui. Então, vou criar uma cópia e posso também escolher onde que eu quero posicionar essa cópia da planilha de dados. Pode ser antes a dados, entre dados e relatórios, ou então mover para o final. Vou escolher essa, portanto, tem que aparecer uma dados aqui do lado. Vou clicar em OK e temos uma cópia dessa planilha. Os conteúdos que temos nessa primeira e nessa última serão os mesmos porque eu fiz literalmente uma cópia. Se eu quiser fazer novas cópias, mas agora em outro arquivo de Excel, aí o processo é um pouquinho diferente, mas é no mesmo caminho. Eu vou pressionar Alt Tab no meu teclado agora para ir para outro arquivo de Excel que eu tenho aberto no meu computador, que é o DataB Principais Funcionalidades. Esse nome é diferente daquele que estávamos trabalhando anteriormente. E aqui eu já tenho um relatório desenvolvido, onde eu quero levá-lo para aquela primeira planilha que nós estávamos trabalhando. Agora eu vou te ensinar a fazer uma cópia movendo essa planilha de lugar. Para isso, eu vou clicar sobre ela e depois mover ou copiar. Posteriormente, eu tenho que escolher primeiro a pasta de trabalho que eu quero inserir essa nova planilha. Nesse caso, ele sempre fica com a seleção da atual planilha que eu estou, ou seja, essa daqui. Mas como eu quero mover para outra, eu vou selecionar a gerenciando planilhas. Agora eu vejo as planilhas que eu tenho lá, dados, relatório, dados 2, que são diferentes daquelas que eu tenho aqui, porque é um arquivo novo. Vamos supor que eu queira colocar no final dessa planilha. E eu posso escolher criar uma cópia, ou seja, eu vou permanecer com essa planilha aqui dentro desse arquivo e vou levar também outra para o novo, ou então, se eu deixar isso desmarcado, ele vai simplesmente levar para essa outra planilha e essa daqui que nós estamos vendo agora não existirá mais dentro desse arquivo. Vamos fazer esse processo. Então, eu não estou criando uma cópia, eu vou simplesmente mover para o final do arquivo gerenciando planilhas.
Selecionei em OK. E agora temos a planilha 1, que tem esse relatório completo naquele primeiro arquivo que estávamos trabalhando, onde temos os dados, escrito DataB, relatório e o dados 2 que nós duplicamos da planilha de dados e posteriormente a planilha 1. Só para deixar mais organizado o nosso arquivo, eu vou excluir essa dados 2, como você já aprendeu, clicando com o botão direito e depois escolhendo excluir. Vou confirmar essa exclusão, ele está me alertando que o Excel excluirá permanentemente essa planilha, vou confirmar. E agora nós temos, no final, essas três. Nessa eu vou renomear para pedidos e eu quero fazer outro processo além do renomeio. Também quero que ela fique nesse início daqui, ao invés de ir lá no final da relação de planilhas que eu tenho. Posso executar isso de duas formas. Selecionando com o mouse, pressionando o botão e arrastando para a esquerda, observe que uma setinha bem pequena, preta, aparece em cima das planilhas. Como eu quero posicioná-la antes da planilha dados, eu vou inseri-la aqui. Como eu tenho o indicativo da setinha, vou soltar o botão do mouse e temos o seu deslocamento aqui para a primeira posição. É assim que nós movemos planilhas dentro do Excel. Agora, vamos supor que você queira colorir cada uma dessas planilhas com uma cor diferente aqui nos seus nomes, para que fique mais fácil de identificá-las. Você pode ir clicando com o botão direito sobre elas e depois cor da guia. E aí eu vou escolher, nesse caso, uma cor mais azul escuro e teremos essa aplicação. Na dados, vamos escolher um amarelo e depois no relatório, quero que fique de verde. Temos três cores diferentes de planilhas que podem corresponder ao que elas armazenam ou para chamar a atenção a um fato específico e categorizá-las. Se você tiver mudado de ideia e quiser remover essa cor, basta clicar com o botão direito, cor da guia e depois escolher sem cores. Cliquei aqui, agora a relatório está na cor tradicional do Excel. Existem mais alguns conhecimentos de gerenciamento de planilhas que você precisa aprender ainda nessa aula. Vamos supor que essa planilha de dados é simplesmente uma planilha auxiliar que eu não quero que os usuários que estejam trabalhando com esse relatório vejam. Nesse caso específico, é apropriado ocultar essa planilha e para isso eu posso clicar com o botão direito sobre ela e depois escolher ocultar. Ao fazer isso, parece que ela será removida do meu Excel, mas na verdade estará apenas oculta. Vou clicar uma vez e ela sumiu. Para reexibi-la, posso clicar com o botão direito em qualquer uma dessas duas planilhas e escolher a opção reexibir. Sempre quando você tiver uma planilha oculta, essa opção será mostrada. Cliquei uma vez, essa janela será aberta, vou selecionar a dados, que é a planilha oculta, e depois OK. E ela vai voltar para a mesma posição de sempre. Você já aprendeu muitas ações de gerenciamento de planilhas. Eu quero te mostrar uma última antes de finalizarmos essa aula. Imagine que nesse arquivo nós temos várias e várias planilhas inseridas aqui dentro, com dados dentro delas, mas agora eu quero fazer algo diferente. Por exemplo, eu quero mover a planilha 2021 aqui para frente de pedidos. Eu posso fazer individualmente, ou seja, seleciono a planilha 1, e depois posiciono aqui na frente, depois a planilha 21 e posiciono também aqui, ou então poderia fazer diferente. Agora eu quero voltá-las para o mesmo lugar original, mas fazendo em conjunto, ou seja, as duas ao mesmo tempo. E eu posso selecioná-las pressionando a tecla Ctrl. Eu estou com a planilha 21 atualmente selecionada, pressionei Ctrl no teclado e depois vou clicar na planilha 20. Ao fazer isso, elas ficaram agrupadas e eu consigo saber desse processo em específico, se eu clicar com o botão direito sobre elas, eu terei esse desagrupar planilhas. Eu estou com ambas selecionadas. Agora, se eu simplesmente seleciono qualquer uma das duas e posiciono aqui entre a 19 e 22, eu vou mover ambas de lugar. Isso vai ser muito útil quando você precisar fazer alterações em massa. Vamos supor que você tenha muitas e muitas e muitas planilhas. E para fazer, por exemplo, uma alteração ou ocultar várias ao mesmo tempo, vai ser muito mais produtivo utilizar o Ctrl. Mas também tem outro atalho, que é o Shift, que é capaz de selecionar várias planilhas sequenciais. Vamos supor que eu esteja com a planilha 23 selecionada e eu quero ocultar até a 20 aqui, todas essas planilhas que eu estou mostrando com o mouse agora. Para fazer isso, eu vou selecionar ou a planilha 20 ou a 23 e com a tecla Shift pressionada no teclado, vou clicar na outra extremidade de planilha que eu tenho e agora todas essas estão selecionadas. Note que elas estão levemente diferentes em relação às outras planilhas da esquerda e da direita, porque estas fazem parte de apenas um grupo e tudo que eu fizer e aplicar sobre elas será definido para todas. Por exemplo, vou clicar com o botão direito e depois ocultar
e todas elas serão ocultas. Agora que você aprendeu a fazer a alteração em massa em várias planilhas, eu quero aproveitar algo que apareceu aqui porque tínhamos várias sendo exibidas. Observe aqui do lado. Eu tenho essa seta para a esquerda e para a direita. Quer dizer que podem ter planilhas na minha esquerda que não estão sendo exibidas. E isso vai acontecer quando você tiver muitas e muitas planilhas. Vou clicar uma vez nessa seta para a esquerda e veja que o pedidos ainda estava ali. Portanto, atente-se a esse fato que você pode não estar com a visualização completa de planilhas caso você tenha muitas exibidas aqui embaixo. E chegamos ao fim dessa aula onde você aprendeu a gerenciar planilhas, alterando o seu nome, excluindo, ocultando, reexibindo, mudando a sua cor e muito mais. Vamos continuar aprendendo nas próximas aulas.